Um resumo sucinto de análise em variedades. Boa noite, senhores. No vídeo de hoje nós vamos tratar exatamente sobre a análise em variedades, né? É um assunto muito interessante, um assunto bem aplicacional, inclusive. E eu queria trazer um resumo, né? Uma forma de explicar para praticamente toda a análise em variedades de uma maneira bem sucinta, mexendo com fibrados vetoriais reais, tá? Então, já vamos a falar sobre isso. Eu acho que uma relação. Por que eu quero trazer esse resumo? No caso, não é uma relação, mas porque eu quero trazer exatamente esse resumo sobre análise em variedades, porque traz uma noção muito ampla do que seja uma variedade. Estou trazendo aqui a definição, mas também traz uma restrição da análise em variedades. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, como vocês estão vendo aí na tela, eu vou começar aqui. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é exatamente que nós estamos trabalhando com fibrado, né? Fibrado, deixa eu jogar isso aqui, fibrado vetorial complexo. Então, complexo não, desculpa, é vetorial real. Você poderia trabalhar com os complexos, mas ele vai ter algumas restrições, por exemplo, não métricas, e não métricas não traz um fibrado tautológico. Então, você começa, por exemplo, a definição, que é justamente representada por TM, que é TPM, produto, né? Produto M, que vai levar em TPM, em que P pertence a M. Tá? E eu poderia cobrir essa função aqui, né? Então, TM seria, como definição, uma união disjunta de TPM. Tá? E eu poderia cobrir isso aqui, levando, por exemplo, cada variedade de TPM em M, em TPM, e aí eu faria o inverso de U alfas, em que alfas pertence, U são abertos, né? E alfa pertence a M. Indo aqui, por exemplo, em T, M, levando minha variedade de volta TPM em M. Lembrando que o rank, né? A dimensão, né? De T, PM, levando em consideração que M é variedade N, seria, tem dimensão N, a dimensão de TM, né? Só indiquei errado, de TM seria 2N, que a gente diria que a imagem, né? O rank de TM seria 2N também, tá? Pela imagem da representação. Tá? Então isso aqui é só a definição do fibrado vetorial real, né? Aqui usando a tangência, tá? E eu vou trazer a noção de um fibrado vetorial produto, né? Ou seja, trazendo efetivamente algo local, tá? Trazendo algo local. Então, porque todo fibrado produto, nem todo fibrado, nem todo desenvolvimento efetivamente do meu fibrado global acaba sendo um fibrado local, né? Então nem sempre eu posso aplicar o fibrado produto, porém eu vou aplicar o fibrado produto trazendo algo efetivamente local. Então eu poderia definir TPM em efetivamente a TPM, por exemplo, produto RN, levando em TPRN, né? Então algo localmente local euclidiano. Tá, então estou trazendo algo localmente euclidiano. Então percebe que eu já estou trazendo a definição aqui, né? Uma definição. Então, como TM, que é o meu fibrado vetorial real, é a união disjunta, né? De TPM, que P pertence a M, poderia ser também a união disjunta de TPM cartesiano RN, que P pertence a M, sendo algo localmente euclidiano pela definição de uma variedade, né? Forest-Hausdorff e 2 enumerável. União disjunta de TPRN. Tá? Desculpa, eu acho que essa representação não é boa, mas sim um TPM restrito a RN.
pertence a M. Então, eu trago agora uma definição, efetivamente, de um fibrado produto local, tá? Porque um fibrado produto, automaticamente, ele é local. E o mais interessante é que existe uma proposição, não vou provar essa proposição, mas que todo fibrado vai existir uma métrica, tá? Todo fibrado vetorial real existe uma métrica, tá? Então, existe uma métrica, né? Eu chamo assim de M, munido de produto interno. Claramente, vai ser munido pelo produto interno. Então, a união disjunta de TPM restrito efetivamente a RN acaba sendo P pertencente a M, sendo munido de um produto interno. Ou seja, existe uma métrica, tá? Não vou provar, mas umas formas que você prova essa proposição é justamente você pegando um fibrado produto, se conectando ao global, por exemplo, expandindo e vendo que todo fibrado vetorial real ele é um fibrado, existe, né, digamos assim, uma métrica nele. Tá? Isso é muito interessante, isso é muito importante. Lembrando que a métrica hermitiana não vai ser aplicada na mesma maneira que nós estamos falando dos reais, porque a hermitiana efetivamente é para complexa e não vai ser verdade para uma métrica hermitiana, efetivamente nos complexos. Tá? Só quis trazer essa observação, que é uma observação importante. Então já estamos... Aqui o que nós fizemos foi uma definição de variedades, tá? Mas aplicamos agora a variedades usando K-formas, né? As formas diferenciais. Então, a segunda coisa que a gente vai falar aqui é do fibrado. Fibrado dual, né? O que é o fibrado dual? É justamente um π indo E em M, que vai ser E. Vai ter uma estrela em cima, P, né? M. P pertence a M, de E, de P estrela, que vai ser a classes de homomorfismos, digamos assim. Eu vou omitir aqui. Acho que eu só quero ficar consciente com a minha notação. Só vou dar uma olhada, porque eu só quero que depois, no final daquilo que eu chegue, a minha notação seja bem definida, tá? Beleza, agora eu já achei aqui, só para me lembrar. Então aqui fica E de P em R, tá? Então são as classes de homomorfismos do meu fibrado dual em R. Tá? Só lembrando que se eu tenho uma F contida em E, que é um subfibrado, eu posso ter E que praticamente vai ser isomorfo. Não é isomorfo, né? Mas vai ser um tipo de morfismo com F, soma direta de E cosentado por F. Que é a mesma coisa que F mais o F perpendicular. Por que esse F perpendicular está aqui? Primeiro, debaixo de uma visão por conta da métrica, da definição de métrica. E existe uma outra proposição que um espaço existe, em um espaço vetorial existe uma base ortogonal. Isso você prova por conta de curvaturas geodésicas. Você pode pensar nisso. E por que isso é importante? Porque isso define uma métrica, né? E é geralmente as coisas que a gente faz aqui, tá? Então, F é perpendicular, tá? Então, eu trouxe isso aqui agora. Agora, o fibrado, dada a definição, vamos trabalhar agora com fibrado exterior. Que é justamente essas classes que a gente vai definir por ômega de K, T, M, que é igual a lambda, né? Ômega não, mas é lambda maiúsculo de K, de T, M, com a base dual. Que é justamente uma definição das alternâncias de A de K, de T, de M. Uma representação mais geral poderia ser, que é um gama, tá? Uma representação mais geral poderia ser ômega, né? K, por exemplo, de M seria as representações multilineares alternadas, tá? A de K de M.
E isso aqui seria uma forma de multilinear alternada. E por que isso acaba sendo interessante? Porque justamente já puxa a ideia de uma variedade. Então a gente definiu a variedade ali em cima, usando fibrado produto. Né? A gente criou algo localmente euclidiano, né? Uma métrica, né? E com isso, aplicado à métrica, agora a gente está falando de um fibrado exterior, né? Que é a definição de fibrado exterior. Tá? Que é exatamente pegar π e de P indo em M e fazer uma aplicação de ômega de K nesse π, fazer EP exterior EP indo em M. Então são essas multiformas e claramente fazendo uma representação, A de K de M, que é igual a lambda K de M, seria o somatório de SGN, que é o sinal, que significa sinal de sigma FK V1 VN. Isso aqui se relaciona com determinante. Daí a questão. Então acabamos de chegar em formas diferenciais usando apenas o fibrado. Eu defini, então aqui em cima, eu defini um fibrado vetorial real. Depois eu trouxe um fibrado produto, porque todo fibrado produto é local. Expandi ele, falando que ele é localmente euclidiano. Trouxe uma definição de variedades e relacionei com o fibrado dual, porque tá falando. Esse fibrado dual eu já vou falar dessas classes de homomorfismo que vai se relacionar. E a gente caiu em um fibrado exterior, que é justamente essas linear formas alternadas. Né? E isso se relaciona com o determinante de FIVJ. Então, a gente acabou de cair em formas diferenciais. Que é basicamente a base. O que isso é interessante? Se eu pego um fibrado agora, um fibrado trivial, e geralmente a gente pega retas RPN, tá numa dimensão Rn mais 1, menos a esfera, menos o zero, desculpa, porque a esfera vai ter uma correlação para todo x que pertence a R. Porque o x aqui está sendo invocado aqui, né? Invocado aqui. Então, o trivial vai ser, eu vou chamar de epsilon, que vai chamar RPN produto, né? Trazendo algo local de novo em R. E o que eu quero trazer é que isso aqui é um fibrado trivial. O que eu faço é justamente pegar o dual, que vai ser o TRPN, que é agora exatamente as retas perpendiculares, vezes R, e eu vou pegar todo T, P, RN, Pi, indo, no caso, TPN indo em SN, T de SN, T, no caso aqui TP, né? Pi, né? Vou escrever aqui embaixo, Pi, T, P, R, P, N, indo em T, P, S. No caso, desculpa, Pi de P, né? T, Pi de P, S. Tá. Então, a gente está trazendo uma forma para essas retas, para esse fibrado trivial, trazendo uma noção de dualidade, de dual, e levando para uma esfera, ou pelo menos em SN. Tá? Então, o que acontece? O que acontece é que eu tenho uma classe de homomorfismos. Tá? No caso que eu tenho, então, uma soma, vou ver a minha anotação aqui para não me perder. O que eu escrevi aqui, que vocês não estão vendo aqui, mas eu anotei o que eu escrevi. Então, o que eu vou fazer é justamente o que aconteceria se eu pegasse essa classe T, RPN,
e somasse com epsilon, uma soma direta, ou pelo menos fizesse epsilon dual mais epsilon. Ia ficar exatamente TRP mais RPN R. Isso aqui a gente viu que são classes de homomorfismos que eu posso escrever como L perpendicular. Por quê? Porque o L aqui a gente está levando para um fibrado tautológico de repetição, mais uma soma direta de o quê? Aqui. RPN aqui é um fibrado trivial, como vocês estão vendo aí. Então seria tautológico. Homomorfismo de LL. Então isso aqui seria homomorfismos de L particular mais L, que é o meu fibrado inteiro, que é homomorfismos de L exatamente Rn mais 1. Ou eu poderia escrever isso aqui como homomorfismos, se eu quisesse restringir de L a Sn, por conta da relação aqui em cima que a gente trouxe, por exemplo aqui, de π, por exemplo. Tá? Lembrando que para cada caso é um caso, esse mesmo π não é o mesmo π que eu utilizei ali em cima, tá? Então, vocês estão vendo aqui. E o que acontece com isso aqui? É exatamente L dual mais L, que é exatamente L. Ou seja, exatamente o tautológico. Fibrado tautológico. Interessante, né? Então, relacionei algo, isso aqui, para um fibrado vetorial real, tá? Para um vetorial complexo, não, por conta da métrica. Tá? Isso aqui é justamente por conta de uma definição que a gente traz para a métrica. Para o meu fibrado, tá? Então, é muito interessante isso, porque se eu pego, por exemplo, o fibrado dual se relacionou com o fibrado tautológico, que claramente pode se relacionar com o fibrado exterior. Por quê? Isso aqui é uma das maneiras do porquê que a gente trabalha tanto, por exemplo, no conjunto dos números reais. O quão bom é da gente levar um fibrado não trivial, ou pelo menos algo que é localmente um fibrado produto. A gente não sabe que tipo de geometria tem, mas eu defino uma métrica e essa métrica cai para um fibrado tautológico. Tá? E eu poderia fazer classes de homomorfismos de M, lambda K de TM. Tá? Ia ser muito interessante isso. Então eu poderia fazer a soma, homomorfismos mais uma soma direta. Só deixa eu ver se eu escrevi uma soma direta, escrevi. Mais o fibrado RPN de um fibrado trivial. Tá? De retas em RPN. Então seria, por exemplo, aqui seria morfismos de M, L. Vou escrever só assim. Vou escrever L, tá? Vou escrever tudo L pra gente manter a notação. Então seria L, lambda KL, homomorfismos de L em L. Então seria homomorfismos de L, KL, mais L. Ou seja, eu tô alternando e tô somando L. Tá? Eu tô alternando toda... Porque alternar as variedades e somar L, né, é o que tá acontecendo aqui. Então eu tô alternando todo L e tô somando mais L. Né? É como se eu tivesse duas vezes o L ali, né? Mas eu tô alternando, que pode dar coisas menos aqui também. Né? Então tem coisas menos e tem coisas mais ali também. De classes de homomorfismos. Então essas alternâncias com o fibrado tautológico, certo? Desculpa, o fibrado trivial e o fibrado exterior de alternâncias vai me levar para um determinante. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que me levar para um determinante.
né? Um determinante que eu poderia escrever L e J. Eu estou trazendo essas correspondências de formas diferenciais. Então vocês percebem que a gente resumiu praticamente toda a análise de variedades? Porque a gente está falando de formas diferenciais, e não só formas diferenciais, como também nós estamos falando aqui de classes de homomorfismos através de um fibrado. Né? Então eu quis trazer justamente essa relação sucinta. Tá? Essa relação sucinta, e não só essa relação, mas esse resumo sucinto de análise de variedades. Né? E claro, trazendo para coisas cosentadas, relacionando aquilo que eu tinha falado lá embaixo, é justamente se F está contido em E, que é um subfibrado, eu posso relacionar E como sendo F mais F. No caso, E, né? Cosentado por F, que é a mesma coisa que E, F mais F, perpendicular por conta da métrica. Trazendo isso para ômegas, K formas de Mn, que é gama Mn, A de K de Mn, que isso aqui é lambda K Mn, são formas alternadas. Eu poderia cossentar para formas, para casos homotópicos, né? Por exemplo, de ômega. 1 menos ômega 0 igual a I, que é o caso homotópico de ômega mais DI ômega. Isso aqui eu não vou provar aqui, mas uma relação fundamental em que isso aqui vai de, por exemplo, CI mais 1 para CI. Então, eu conseguiria cossentar isso aqui. Então, é a mesma coisa que eu falasse, criasse um π de F em G, e aí a dimensão, e aí trazendo para um lado apenas de fibrado vetorial real, a dimensão da imagem de F seria o próprio rank de F, e a dimensão do núcleo de G seria exatamente, vamos supor, a dimensão inteira N menos a imagem de G. Tá? Então, a dimensão inteira seria N menos o rank de G menos o rank de F. Ou seja, seria tudo menos. Isso aqui é a mesma coisa que eu cossentar H, por exemplo, do núcleo de G sobre a imagem de F. E é a mesma coisa. É em linguagem moderna. Tá? Então vocês perceberam qual é o resumo de tudo isso que a gente fez? O resumo é: a gente definiu um fibrado vetorial real, caímos para um fibrado local, que é um fibrado produto. Dada a definição, a gente definiu o que é uma variedade aqui, implicitamente, tá? Intrinsecamente. Não é extrínseco, intrínseco. Depois, falamos de um fibrado dual, porque mais pra frente nós vamos falar de classe de homomorfismo juntando com fibrado exterior. Falamos de métrica, definimos o que é um fibrado exterior, que é uma multilinear forma alternada. Falamos de formas diferenciais que se relacionam com o determinante. Depois nós relacionamos isso com fibrado trivial, que tem a ver com... Depois eu fiz uma soma direta da tangente de RPN, uma soma direta com o fibrado trivial. Caímos em um fibrado tautológico em si mesmo. E o fibrado trivial, junto com um fibrado exterior, caímos em claramente um fibrado tautológico, só que alternado. Isso significa o próprio fibrado exterior. Depois aqui embaixo, falei do caso de uma definição de dimensão rank. Do rank. Rank não, né? Rank é bom, né? Mas o rank
o rank F e o rank G. O que a gente define aqui é justamente a homologia de DRAM, que é o Ker de G, né? O núcleo de G sobre a imagem. Então vocês percebem justamente esse resumo sucinto de análise de variedades, né? Se você, por exemplo, estuda geometria diferencial, você também percebe essa relação sucinta, tá? Essa relação sucinta com os fibrados, tá? E é interessante, se você chegou a ver o teorema de Gauss-Bonnet, por exemplo, você vai ver essa relação da curvatura com a topologia. Então eu só queria trazer realmente, até porque seria um vídeo mais curto, justamente porque eu estava estudando um pouco a análise de variedades, pensei, por que não trazer uma relação sucinta aqui, ou pelo menos um resumo, né? Um resumo sucinto de análise de variedades. Achei interessante porque é um tema tão extenso, mas é tão importante porque é ali que introduz a homologia, né? Porque aí você vai começar a estudar espaços, formas, digamos assim, homotópticas, né? Ou pelo menos grupos abelianos, né? De formas diferenciais, né? Será que o complexo de cadeias é fechado, exato, etc, né? Então você percebe essa relação, porque você reduz para um fibrado, estuda elementos do fibrado, a hora que vê você está cocentando coisas. Então isso é muito interessante, né? Mas ali aí teria uma interpretação um pouquinho diferente, não ocasionalmente de um fibrado, né? Então a gente praticamente passa por todos os fibrados, porque o comecinho de análise de variedades é justamente a definição um pouco de topologia geral, depois definições de análise de variedades, depois você começa a trabalhar com charts e trabalha cada tema de definição, né? E o que acaba sendo interessante. Eu penso trazer mais pra frente pro canal exatamente um curso, por exemplo, de análise em variedades aqui, né? Então, é muito bonito isso, né? Até porque quando você pega, por exemplo, o teorema de Gauss-Bonnet, o teorema de Gauss-Bonnet é uma evidência que a curvatura evidencia a topologia da variedade, né? E é muito interessante, né? Ali advém, por exemplo, do que são, por exemplo, geodésicas. E as geodésicas é um elemento mínimo, por exemplo, de superfície, né? Elemento mínimo que eu trago como restrição. Mais pra frente vocês vão ver a relação, por exemplo, que tem a característica de Euler, né? O famoso V menos A mais F, né? Ou pelo menos V mais F igual a mais 2, né? Isso é entendível, inclusive, né? E ali também você advém o porquê que um triângulo, por exemplo, a geometria riemanniana, um triângulo inserido numa esfera, a soma dos ângulos não é igual a 180. Mas pode ser maior ou menor, tá? De 180. Ou menor, maior que π ou menor que π, né? Tô usando negócio de 180 porque é padrão, né? Usando apenas uma parametrização em relação à esfera, né? Que é justamente, né? O teorema de Gauss-Bonnet é justamente a relação a ômega de K de ds del R, né? No caso, só R, né? Mais integral da curvatura geodésica mais os ângulos exteriores igual a 2π, característica de Euler, né? Que a característica de Euler é justamente V menos A mais F, porque você faz uma triangulação do meu espaço que eu poderia formar, pegar... Olha, não, assim como você pode trazer complexos para o meu espaço, levar M vezes, né, no caso cartesiano, né? Produto de Cn, e eu trago algo complexo, uma complexificação do meu espaço, como eu posso trazer uma triangulação vezes R N, né? Que é justamente o N simplex. Tá? Então são essas curiosidades, não vou avançar nisso, mas eu queria mesmo que vocês tivessem um pouco de nota disso, né? Sobre esse resumo sucinto que traz a análise de variedades, né? Até porque quando você está estudando cálculo 3, por exemplo, e a primeira vez que você vê o teorema
ali os teoremas da divergência de Gauss, o teorema de Stokes, né? Todos esses teoremas, os grandes teoremas, ou o teorema reduzido, né, de Stokes em relação a R2, por exemplo, né? Você percebe o quão fácil é estudar essas propriedades e você percebe que você está em cima, por exemplo, de um anel comutativo, ou você poderia chamar de uma álgebra. Você está trabalhando com uma álgebra normada, ou você, no caso, está trabalhando com uma álgebra graduada, né? Graduada, de graus, que por trás ali é um fibrado dual. Que é um fibrado dual, que junto com ele ali está um fibrado exterior. Tá? Então, realmente, esse é o caso sucinto que eu quis trazer. E justamente, então seria uma álgebra graduada. Exatamente uma álgebra graduada. Tá. Bom, senhores, esse foi o vídeo de hoje. Comentários, deixem aí como sugestões também de próximos vídeos, né? E espero que vocês tenham gostado. Curtem e compartilhem. E vou nessa. Valeu!